Amados, abra sua Bíblia em 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Vamos estar lendo do 4 até o 10. A igreja, metodista central e, de maneira geral, também as congregações vão lembrar que minha primeira pregação aqui no dia da minha posse, no dia 5 de março, eu preguei em Atos 2. E quando nós vamos ler Atos 2, de 38 a 47, para mim, ali se resume o que de fato é ser igreja. Todavia eu pretendo, começando hoje, terminar amanhã falando sobre o que é ser igreja segundo a Bíblia, porque hoje estamos completando 59 anos da igreja metodista aqui em São Mateus, amém? E se eu falar que não? E se eu falar que a gente não está completando 59 anos da igreja metodista em São Mateus? Nós estamos completando 59 anos desse espaço aberto, onde a igreja do Senhor se reúne para adorar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero dizer, porque quando a Maria Helena ela dirigia, ela falou que a igreja somos nós, e é isso que a Bíblia ensina. E é sobre isso que eu quero falar hoje, e continuarei falando amanhã sobre a função que faz de fato a gente ser igreja. Quando no mês passado, quem lembra, eu fiquei 3 pregações falando sobre ser igreja relevante, e fiquei falando também sobre sermos sacerdotes, porque lá em Êxodo 19:5 vai dizer que Deus ele queria levantar uma nação de sacerdotes. E Pedro, onde nós vamos ler agora, ele faz lembrar isso, que o desejo de Deus sempre foi levantar uma nação de sacerdotes. E diz que em Jesus Cristo isso foi realizado. Talvez agora, nesse momento eu falando, principalmente para quem nos visita, as coisas não fiquem tão claras. Então eu quero te convidar a permanecer aqui até o final e voltar amanhã, porque eu tenho certeza, em nome de Jesus, que você vai sair daqui com tudo esclarecido para a glória de Deus, amém? Vamos lá, 1 de Pedro 2, do 4 ao 10. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Senhor, seja a revelação da Tua palavra, pela graça, pelo poder, pela unção, pela ação do Teu Santo Espírito, a fim de que nós cresçamos naquilo que o Senhor de fato nos chamou para ser, nos chamou para viver. Que a nossa mente, Senhor Deus, seja esclarecida pela Tua revelação, que o nosso coração seja tocado pelo Teu amor, que o nosso ser
se renda completamente, Senhor, à Tua verdade que liberta. Faça isso acontecer conosco e me ajude a ser um canal de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando nós vamos lá para o Éden, na criação de tudo, e Deus cria o homem e a mulher, havia uma total comunhão antes do pecado entre Deus e o homem. E Deus tinha dito antes do pecado, tinha dito para Adão e Eva: agora vocês vão multiplicar, vocês vão povoar essa terra. E raciocina comigo, não havia pecado. Todos aqueles que fossem gerados de Adão e Eva seriam gerados naquilo que Deus propôs para Adão e Eva: vocês serão a minha imagem e a minha semelhança. O caráter de Deus estava expresso em Adão e Eva, e esse caráter ele seria passado de geração a geração. Toda a terra ela seria de fato inundada daqueles que são verdadeiros adoradores, que a gente vai encontrar em João 4, Jesus falando para a mulher samaritana, porque ele busca hoje verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Todavia, até então, ele não procurava, porque o desejo dele era que todos que nascessem fossem assim, verdadeiros adoradores. Então ele dá uma ordem para Adão e Eva: multipliquem, cresçam, povoem essa terra. Mas eu e você, independente da fé que a gente traga no coração, independentemente do tempo que a gente tenha de evangelho, todo mundo já ouviu que Adão e Eva comeram do fruto proibido e pecaram contra Deus. Por causa disso, começou o homem se afastar de Deus. E quando a gente vai ler a Bíblia, vai ver que ela é progressiva, tanto para a salvação, mas também como ela é progressiva no pecado. Você vai ver que até o dilúvio, o povo vivia um determinado número de anos, que eram anos pra caramba, beça. Mas à medida que o pecado ele foi aumentando, o povo foi vivendo menos, e além de viver menos, a gente vai vendo que vai vindo homicídios sobre homicídios, inveja sobre inveja, como a peça aqui ela bem representou. Então houve uma promessa de Deus, que ele ia fazer com que da mulher nascesse o Salvador, nascesse o Libertador. E eu e você sabemos, de uma maneira ou de outra, que Jesus Cristo veio, que o Salvador veio, que o Libertador veio. Mas o que eu quero que a gente entenda é que o desejo de Deus era sempre que o seu povo fosse alguém de íntima comunhão com Ele, fosse alguém que o representasse nessa terra. Mas com o pecado, o homem ele começou a achar que Deus ele se encaixaria em alguns locais, que Deus se manifestaria de maneira mais poderosa em algum tipo de templo. E quem conhece a história, desde sempre o homem ele quer construir lugares para que Deus, independentemente do Deus que se creia, e nós aqui sabemos que só existe um Deus, mas eu estou falando de maneira geral, as pessoas estão sempre construindo lugares, porque acham que naquele lugar haverá uma manifestação diferenciada de Deus. E isso tem dado tanto trabalho a Deus, mas tanto trabalho a Deus, que quando Deus ele está tirando o povo do Egito, está caminhando com o povo no deserto, fazendo sinais e maravilhas tremendas. Quando Moisés sai para orar e fica 40 dias distante, o povo acha que tem que ter um Deus que possa tocar, tem que fazer um altar, tem que colocar algo, porque é naquele objeto, é naquele lugar que Deus vai se manifestar. Porque para eles não era suficiente ouvir a voz de Deus através de Moisés, não era suficiente as manifestações dos milagres de Deus. E Deus, sabendo disso, ele fala assim: olha, então tá bom, eu vou fazer com que vocês saibam que de fato, vou atender um pouco do desejo de vocês, vou fazer com que vocês de fato saibam que eu estou entre vocês, e dá ordem para que se construa o tabernáculo.
E o tabernáculo é construído. Lá no lugar santo dos santos ficava onde Deus se manifestaria com toda a sua glória. E lá estavam a tábua, estavam a arca, estava lá o cajado, porque ali era a representatividade da glória de Deus. Todavia, isso nunca foi o projeto de Deus, porque é nessa construção do tabernáculo que está lá o capítulo 18, 19, 20, 21, até o 32 de Êxodo, onde Deus está dizendo que Ele gostaria de levantar uma nação de sacerdotes. E aí eu expliquei em 3 pregações anteriores, dizendo que uma das funções do sacerdote era fazer com que o povo conhecesse Deus e a voz de Deus e a vontade de Deus, e era poder levar esse povo e apresentar esse povo até Deus. Era essa ligação, era esse link que fazia com que o povo soubesse quem era Deus e o que Deus queria, e fazia com que Deus, pelos sacrifícios que os sacerdotes apresentavam, pudessem chegar diante de Deus. O tempo vai passando, e um monte de religiões vão se levantando, e essa história, principalmente no Velho Testamento, do povo do Egito, eu não sei quem aqui já viu o filme Deuses do Egito, eu não sei quem já viu esse filme. Vocês já viram que a construção dos templos eram coisas fantásticas, faraônicas, eram tudo muito grande. Para vocês terem ideia, o templo onde adorava-se Afrodite ou Diana, esse templo ele tinha 123 colunas, cada coluna com 20 metros de altura. Tu consegues imaginar isso? Cadê a Gilson aí que é da obra? Imagina, Gilson. Imagina, amado. 123 colunas, cada coluna com 20 metros. E isso a gente está falando há mais de 2000 anos atrás, que não tinha os recursos que nós temos hoje. Quem, pelo menos, vê nos filmes como o pessoal do faraó, como eles faziam nos seus lugares de adoração, é tudo muito suntuoso. Para vocês terem ideia, o templo de Israel, o último templo construído em Israel para o imperador, ainda está lá hoje. Uma pedra, que era a pedra principal, que ela pesa mais de 15 toneladas. Tu consegues imaginar isso? A preocupação que eles tinham de colocar um templo tanto firme, como também algo grandioso, porque para eles naquele lugar seria o lugar da manifestação de Deus, independentemente se fosse Baca, se fosse Afrodite ou qualquer outro, se fosse Zeus, se fosse o próprio imperador que passou a ser adorado, o imperador de Roma, independentemente de quem seja, eles achavam que ia ter um lugar onde nesse lugar Deus se manifestaria. Todavia, o desejo de Deus sempre foi ser um comigo e contigo. Todavia, o desejo de Deus sempre foi levantar uma nação de sacerdote com quem Ele pudesse manifestar a sua glória e falar face a face, falar da intimidade, falar na comunhão. E que esse sacerdote, como nós lemos aqui, daqui a pouco vamos falar melhor, seria esses que anunciariam a todos que existe um Deus tremendo e poderoso, para fazê-los saber a vontade de Deus, o plano de Deus, e falar para eles que eles têm hoje, através de Cristo Jesus, o sumo sacerdote, a possibilidade de chegar a Deus. E aí chega Jesus e João 4, essa preocupação na mulher samaritana. Uns dizem que a gente vai adorar em Samaria, outro em Jerusalém, e Jesus vai e responde: eu quero te dizer, mulher, que a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Feito essa introdução, agora caminha comigo. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele chama o pessoal de um lugar pobre, e
Dentro dos que ele chama, em sua maioria, ele chama os pobres do lugar pobre. E ele fala para esses homens que ele vai habitar neles. Tu consegues entender isso? Quando a gente abre lá o Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 18, depois de Pedro ter respondido que Jesus Cristo é o Messias, que ele é o prometido, Jesus Cristo vai e fala para ele, sobre essa sua afirmação, sobre esta pedra, lembra? Do templo, da pedra enorme para poder edificar, ele está dizendo, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre eu ser o Messias, sobre eu ser o prometido, está Jesus falando, sobre eu ser o Salvador, sobre eu ser o libertador, sobre eu ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sobre eu ser o único que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Em cima disso, baseado nisso, eu vou edificar a minha igreja. Até aqui tranquilo, amados? Amém? Agora tu pensas, os discípulos entenderam isso, e tu consegue imaginar alguém, ou os discípulos falando para alguém, vamos lá na minha igreja hoje? Não tem como, porque não tinha isso que a gente chama de igreja. Isso não existia. Eles se reuniam nas casas, no pátio do templo de Jerusalém, porque eles não poderiam entrar para poder pregar que Jesus Cristo era o Messias e o Salvador. Não cabia na cabeça de ninguém dizer assim, vamos lá na igreja metodista de São Mateus. Porque a igreja não são essas quatro paredes. Jesus fez de mim e de você a igreja dele. Aqui é o lugar onde a igreja do Senhor se reúne. Pode colocar aí a imagem, Mislene? O que é a igreja do Senhor? Quando você abre em Gálatas 1, 2, enquanto isso a Mislene vai botar ali uma imagem, em Gálatas 1, 2, Paulo chega a falar as igrejas que estão reunidas na Galácia. Paulo está dizendo que a igreja somos nós que unidos representamos o povo de Deus, representamos uma parte da nação de sacerdotes, porque a igreja é todo aquele que em qualquer lugar confessa que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, e que se reúne em um só coração, em um só povo, em uma só fé, para adorar a Deus, e como sacerdote para proclamar a vontade de Deus. Amém, amados? Vocês estão me entendendo? Então, amados, só se não tiver, eu desenho rapidinho. Porque o que a gente precisa entender, que a gente não vem à igreja, a gente é a igreja. A gente vem aqui para se reunir. Esse lugar de 59 anos onde a igreja se reúne, ela só faz sentido se o povo que aqui se reúne entender que esse povo é a igreja. Do contrário, só virá clube. Eu vou te explicar o que igreja não é. Igreja, irmã Lete, não é pronto-socorro. Sabe por que não é? Porque no pronto-socorro, você vai, fica bom, o que você quer? Depois que fica bom? Falando como o pastor Adi, meteu o pé, né? Porque ninguém quer ficar no pronto-socorro. Não, igreja é o lugar onde você vem, é curado, e por ser curado tu entende quem é Jesus, e você começa a compreender que aqueles que são do seu lado são o seu povo, é a nação do Senhor, e tu permaneces ali para ser instrumento de cura para outros, e para com aquilo que Deus tem te capacitado, tu poder adorar a Deus. Sabe que a igreja não é? Igreja não é empresa. Ninguém vem aqui, e eu vou falar melhor sobre isso amanhã, ninguém vem aqui para ter sucesso. Todo mundo tem que chegar aqui para ser aquebrantado. Porque por isso disse o salmista Davi, um coração aquebrantado e contrito,
não despreza o Senhor. Por isso que João 3, Jesus vai dizer, é necessário nascer de novo, porque o oleiro ele só mexe no barro se o barro tiver molinho, para ele botar segundo a sua forma e vontade. A gente vem aqui para se rasgar todo e dizer, Senhor, aqui eu vim para te adorar. Eu vim para ser transformado pela tua presença, pela tua palavra. Eu vim para ser aquebrantado pelo louvor e ser levado ao Santo dos Santos e poder ver a manifestação da tua glória. Eu vim aqui para o Senhor me capacitar para que lá fora todos olhem para nós e saibam que nós somos a igreja do Senhor nessa terra. É muito diferente do que o pessoal tem achado que é a igreja. É por isso, por a gente não entender que igreja somos nós e não é o lugar, é que eu e você quase sempre, principalmente os líderes cristãos, fazemos programação para dentro. Enquanto igreja, eclésia, do hebraico harká, que significa chamados para fora, é do lado de fora. Mas como a gente não entende que igreja somos nós, a gente acha que igreja é esse lugar, a gente vai e faz um clubinho. A gente chega aqui e a gente quer ser abençoado. Quem veio aqui para ser abençoado? Me desculpa, se converta hoje em nome de Jesus. Você veio aqui porque você é abençoado. Você veio aqui para adorar a Deus porque Ele te abençoa. Você veio aqui para adorar a Deus porque Efésios 1:3 vai dizer que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Você veio aqui porque o Espírito ministrou no teu coração e fez de alguma maneira você chegar nesse lugar, porque você já é abençoado e você veio aqui para junto adorar a Deus. A gente não entendeu. Igreja é a comunidade de homens e mulheres que receberam a oferta divina da salvação. O povo de Deus sobre a terra em qualquer momento da história, junto com todos os fiéis no céu e na terra, formam a verdadeira igreja universal e invisível. Lembra que eu falei que Jesus está chamando o pessoal que não tinha valor, gente? Quem conhece a história dos discípulos, quem conhece a história do Império Romano, sabia que o povo judeu não era nada. Da Galileia, então, menos nada. E Jesus vira para esses homens e dizem, olha, sobre vocês, eu estou levantando a minha igreja, baseado na pedra angular, que Pedro está dizendo aqui, na pedra de esquina. Para aqueles que creem, é pedra para a casa ser edificada. Para aqueles que não creem, é pedra de tropeço. É para esse povo rejeitado que Jesus disse, vós sois luz do mundo e sal da terra. É para esse povo que Jesus disse, olha, vocês são meus discípulos para fazerem discípulos de todas as nações. Agora tu pensas, todo mundo queria um lugar faraônico, glorioso, porque achando que num lugar assim é que um Deus se faria presente. Inclusive eles se espantam quando Jesus vai dizer sobre o templo que não ficaria pedra sobre pedra. Eles não entendem, e Jesus vira para esses homens limitados, não reconhecidos sobre a sociedade onde eles estavam inseridos, e dizem para eles, vocês são a minha igreja, vocês são agora uma nação santa, vocês são agora sacerdotes reais, para anunciar a todo mundo as grandezas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, isso é fora de sério. Cunha, Deus te chamou para você ser um instrumento de alguém que está indo para o inferno, você pegá-lo e levá-lo para o céu. Você é um instrumento para que alguém que pode não ter valor nenhum nessa sociedade, você falar para ela, eu vim aqui como igreja do Senhor para anunciar que Deus te ama, que Jesus Cristo te ama, e aquilo que Ele fez de mim como igreja dele, sacerdote real, Ele pode fazer de você também. Tu entendes isso? Gente, nenhum presidente que não é convertido
pode representar o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Mas Deus confiou isso à igreja dele, a pessoas limitadas como eu e você, a pessoas falhas. O que mais me angustia é que na história a igreja entende isso. Esses homens simples entendem isso e abraçam esse chamado de viver na pedra edificada, chamado Jesus para ser igreja do Senhor nessa terra, para ser o bom perfume. Agora acompanha comigo, versículo 4. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidas por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Tu consegues entender? Jesus está falando para mim e para você, que nós também somos pedras vivas, para a edificação da igreja dele, igreja que serve como pedra para que outras igrejas sejam edificadas. E outras igrejas não é templo feito por mão de homens, é outra pessoa que Deus vai habitar nele pelo poder do Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo, e essa pessoa também vai ser igreja do Senhor. Agora a gente fala amém, mas o interessante é que quando a gente tem um emprego gostoso e a gente é promovido, meu Deus, a gente festeja, a gente está aleluia, glória a Deus. Se esse emprego tu tens que usar uma roupa assim de cara de pastor, tu vai ficar todo feliz, vai comprar roupa de cara de pastor, vai botar lá, né? E vai falar, se bobear tu vai ter aquele cara crachá, olha só, eu sou gerente da empresa, tal. Mas o interessante é que a gente não vive com essa mesma intensidade, por saber que a gente é a igreja do Senhor lá fora, para que todos olhem para nós e saibam que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Não vivemos com esse mesmo amor, com essa mesma alegria, para que outras pessoas saibam que Jesus Cristo é o Senhor. A gente fala amém, mas a nossa maior alegria não é de ser igreja, é de estar no lugar que a gente passou a chamar de igreja. Que a coisa mais louca que nós fizemos foi isso. A gente vai agora, dia 31, comemorar o dia da Reforma Protestante. O que foi a Reforma? A Reforma foi, de novo, o povo achando que tem um lugar, que a mãe do imperador Constantino, no ano 312, quando Constantino diz que se converteu, a mãe começou a construir templos para tudo quanto é lugar. Uma das mais suntuosas está lá até hoje, a Basílica de São Pedro, onde fica lá o Papa. Coisa mais louca de... É isso aí mesmo, me ajuda? Bica de ouro. Bica do banheiro é de ouro, gente. E aí Lutero, vendo essas coisas loucas, onde a palavra era lida como até pouco tempo ainda acontecia no latim, e as pessoas não tinham conhecimento nada do que estava sendo lido, onde se cobrava indulgência para dizer que pecados seriam perdoados. Eu esqueci o nome agora do padre, ele chegava a dizer que o barulho das moedas que caíam no gasofilaço eram pessoas que estavam saindo do purgatório. E aí Lutero, entre tantas coisas, vai ler Efésios 2:8, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não é pela obra, para que ninguém se glorie. E Lutero briga para que agora todo mundo possa ter acesso à palavra de Deus, todo mundo saiba que não é um pastor, não é um bispo, não é um padre, não é um papa, não é ninguém que é mediador para você chegar a Deus, que Deus chamou
todos para serem sacerdotes, para terem direito a chegar no trono da graça de Deus e chamar Deus e de Pai, e dizer: Senhor, me usa para a glória do teu nome. Por isso que Lutero fez isso, porque o povo voltou para as quatro paredes, começou a falar que igreja era aquilo, e começaram as hierarquias a acontecerem, e acharem que cargo faz alguém melhor ou pior do que o outro. Normalmente faz pior. Normalmente quem tem cargo são os pastores que o digam, só Jesus na causa. Meu Deus, a gente vai se perdendo do que é ser igreja. Aí ele continua: oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Olha só, não tem a ver mais com subir escada aqui, eu não sei onde é que faz, mas lá no Rio tem lá a escada da Penha, né, Cadu? Onde o pessoal vai pagar as promessas, o sacrifício, subir na escada de joelho. E gente, eu não sei se Cadu sabe o tamanho, é alto pra caramba a beça. A pessoa chega lá em cima quase sem joelho já. Não é você matar mais bichinho, não. Nós somos as casas espiritual e vamos oferecer sacrifícios espirituais. O que é o sacrifício? E aí a gente vai lembrar de novo de Mateus 16, lá a partir do versículo 21. Negar a si mesmo, tomar todo dia a cruz e seguir ao Senhor, matar essa carne para viver aquilo que Deus deseja, negar a inclinação para o pecado, para que esse templo seja repleto, pleno do Espírito Santo de Deus, esse sacrifício espiritual. E aí ele vai dizer sobre: quer construir algo? Quer construir um templo? Aí ele vai falar que Jesus é esta pedra angular, que eu e você estamos construídos nele. Por isso que a igreja somos nós, templo, habitação do Espírito Santo de Deus, somos nós. Quer ver o que me mata? Eu não estou falando aqui de dons e talentos, que ainda 10 minutos mais eu vou tentar terminar, amados. Não é o que eu queria, eu confesso, mas em 10 minutos eu vou tentar. A gente, quer ver que me mata? Eu não estou falando aqui de dons e talentos, não é isso. Mas a pessoa, porque eu sou pastor, não, vou lá para o pastor orar por mim. A oração dele é diferente. Gente, que doideira! Que doideira! O mesmo acesso que eu tenho ao trono da glória você tem. Só existe um mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5. Jesus Cristo, o homem, ele é o único mediador. Por causa dele, eu e você entramos no Santo dos Santos, porque Mateus 27, 51 ou 53 vai dizer que o véu rasgou-se de cima a baixo, porque agora todo sacerdote pode chegar diante daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a gente ainda é cheio dessa falta de entendimento, de entender que eu e você somos igreja. Por isso que, como o pastor Marcelo pregou aqui ontem, você pode estar no seu banheiro, que é onde eu gosto de orar e orar. Você pode estar no seu carro, você pode estar no seu trabalho, na sua cozinha, você pode estar onde for. Se você falar com o Senhor no nome de Jesus, crendo, amado, o Senhor da glória te ouvirá. Porque essa é a igreja dele. Só que o interessante, que ele vai dizer lá no 7, portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quando você vai pegar esse angular no original, no grego, vocês já viram que aqui a gente chama de ressalto, que é aquela pedra que ela é muito grande, não se encaixou direito no lugar, e se você der um molinho, ou tua unha fica para cima, né? Ou então teu corpo fica no chão, fica para baixo, das duas uma. Ele está dizendo, se você está sobre ela, você está edificado, mas se você tropeçar nela, você está caído. Por isso não rejeite a pedra angular, construa a sua vida, igreja do Senhor, nela, em nome de Jesus, amém? E aí ele vai dizer,
no versículo 9: vós, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Preste atenção, nação santa, povo adquirido. Quando a gente vai lembrar do Pai Nosso, Mateus 6,9, está escrito lá: Pai, vamos lá, Pai, pão, perdoai os nossos, tudo plural, porque o Pai é de todos. Aqui ele está dizendo nação santa, povo. Ninguém é povo de um só, ninguém é nação de um só. Igreja, que é a igreja do Senhor, ela só caminha, só vive na comunhão, esse ajuntamento santo. E eu vou te mostrar isso. Ainda que, lá voltando no tabernáculo, quando o tabernáculo ele é construído, a gente vai lembrar que Deus tinha dado a ordem através de Moisés para que todo o povo se reunisse em volta do tabernáculo. E quando Deus queria falar com o povo, ele chamava o pessoal para a tenda da congregação. Salmo várias vezes vai falar sobre o congregar. Quando você abre em Isaías 61, acho que é o 61, mas não lembro o versículo, vai dizer que toda a terra é estrado, dos pés do Senhor. O que estrado lá no hebraico quer dizer? Quando hoje eu vejo em algumas secretárias, elas também estão trabalhando o dia todo, elas fazem isso. Você já viu um negocinho que fica embaixo da mesa, que bota o pé para descansar o pé? Então, as costureiras também tinham muito isso. Aqui está dizendo que toda a terra, ela serve para aquele que senta no trono, e os reis faziam isso antigamente. Ele tinha lá o seu estrado, que ele sentava lá no trono dele e colocava os pés para poder reinar. Está dizendo que toda a terra, ela é estrado dos pés do Senhor. Ele senta no trono e reina sobre toda a terra. Por isso que a glória dele está manifestada sobre toda a terra. Voltando para o santuário, ainda assim que era ainda uma pedagogia, Deus, quando queria falar para o povo, chama toda a congregação para ouvir a voz de Deus. Toda a congregação está aqui para adorar a Deus e para ouvir a voz de Deus, para se achegar a Deus e dizer que o ama, e para ouvir dele que vós sois amados do Pai, para a glória do Deus eterno. Amém? E aí, a congregação é isso. É por isso que quando a gente abre, pastor Adi, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12, vai estar falando lá sobre dons espirituais, depois de falar dos dons espirituais, que vai até o versículo 11, depois de falar dos dons espirituais, ele vai dizer que quando nos reunimos, não está dizendo se, está dizendo quando vos reunis. Está dizendo que um tem salmo, outro tem cântico, cada um vai usar o dom que tem, o talento que tem, para abençoarmos uns aos outros. Então, quando a congregação se reúne, quando existe a comunidade da igreja do Senhor, é para que aquilo que Deus tem confiado a mim e a você, nós usemos para abençoar uns aos outros. Por isso que não tem igreja Cristo em casa. Por isso que ninguém pode ser igreja sem responsabilidade. Deus te chamou para ser sacerdote. Sacerdote é aquele que liga o povo a Deus e revela a vontade de Deus ao povo. Sacerdote é aquele que fala para o perdido: arrependam-se. Se você abre em Atos 2, se eu não me engano, no versículo 38, vai ser por ali, está Pedro falando: arrependam-se e volte-se para o Senhor. Esse é o papel do sacerdote, esse é o papel da igreja do Senhor, dizer para o povo: arrependam-se e voltem-se para o Senhor, e sejam batizados e sejam salvos, e virem também igreja e sacerdotes do Senhor. Isso é ser igreja, não é isso, não são quatro paredes.
Aqui é o lugar que a gente agradece a Deus por esse lugar existir, onde a igreja há 59 anos se reúne para um ajudar o outro, se reúne para ser edificado, se reúne para adorar o Senhor, para ser igreja no dia a dia. O interessante é que eu e você conhecemos um monte de pessoa que, socialmente falando, não tem valor nenhum na sociedade, são pessoas simples, simplórias. Mas eu e você sabemos que um montão dessas, quando ora, meu Deus, o céu se abre, a glória se manifesta, sinais e milagres acontecem, porque Deus não faz acepção e chamou todos para serem a sua igreja. Isso não tem a ver com pedigree, isso não tem a ver com o teu currículo, isso não tem a ver com a tua profissão. Deus te ama e quer habitar em você, para que você tenha comunhão e intimidade com Ele, para que através de você outras pessoas saibam que Ele é Deus. Amém, amados? Igreja é esse povo que reconheceu a Jesus e disse: a minha vida a ti eu entrego, me arrependo dos seus pecados, dos meus pecados, se coloca na mão dele para ser moldado por ele todos os dias. Mas não é só isso. Escuta o que eu vou falar e eu vou terminar por aqui. Escuta o que eu vou te falar. Deus não faz favor. Amanhã eu vou falar melhor sobre isso. Deus chama todo mundo por uma maturidade, por uma responsabilidade. Ah, Senhor, eu fui batizado, quer ver me matar? Evangelizar alguém que está afastado, e a pessoa fala assim: eu até fui batizado. Eu falo: e? Eu nunca li que batismo salva. Eu sempre leio que Jesus salva, e a salvação é refletida à medida da minha vida de fé, vivendo para a glória do Senhor Jesus. Todos os dias querendo saber mais e mais dele, querendo ser mais e mais dele, porque do contrário, teu dízimo pode ser o mais alto da igreja. Do contrário, você pode estar sentado aí nesse banco, né, irmão, já assim, há 60 anos, e 61, mas se tua vida não é de igreja do Senhor, não é aquela que reflete ser igreja do Senhor, meu amado, de nada adianta. Se tua vida não cumpre o papel de sacerdote, de anunciar a todos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, se tu não vives uma vida de adoração em 24 horas por dia, outra coisa que a gente tem que voltar a aprender: eu vou cultuar ao Senhor. Eu não entendo isso. Meu culto a Deus começou deixa eu fazer a conta rapidinho, né? Há 30 anos atrás. E não vai acabar nunca mais. Eu vou continuar prestando culto a Ele até a eternidade. Aqui é o culto da igreja do Senhor reunida, porque a igreja só é igreja quando também se reúne. Eles se reuniam nas casas e no templo, e templo lá no pátio. É por isso, rapidinho aí, Mislene, vou te dar uma coisa rapidinho. Hebreus 10, 24 e 25, vai estar escrito lá: não deixei-vos de congregar, como tem sido costume de alguns, principalmente quando vê que está se aproximando aquele grande dia. E consideremos, não deixemos, vai para outro, para ganhar tempo, vai para outro, não deixemos de, aqui está reunido, de congregar, principalmente quando vemos que se aproxima aquele grande dia. Ele está escrevendo para cristãos que eram hebreus, isto é, de raiz judaica, e está dizendo, e é a época que a igreja está crescendo muito, que também falarei sobre isso amanhã, que é a segunda parte de ser igreja, e ainda assim está ele dizendo: não deixem de congregar. A igreja congrega, a igreja edifica um
ao outro. Igreja tem prazer em Deus, e Deus que se revela através da própria igreja. Deus que se revela na Marisete, na Célia, na Leila. Deus que se revela em cada um de nós, porque cada um de nós é a igreja do Senhor. E por isso que é gostoso estar reunido. 10. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha como isso é forte. Antes vocês nem eram povo. Eu vou trazer para a nossa realidade em 3 minutos. Eu e você dizemos, somos brasileiros. Amém, amados? Tem algum gringo aqui? Não, né? Porque tem uns nomes de Hollywood, né? Então tem que perguntar. Mas como brasileiros, os que governam estão realmente preocupados conosco como brasileiros? De fato somos povo deles? Não, nós somos povo da nação brasileira, mas deles nós não somos. E não era diferente, Roma que governa sobre eles. E aí vem Jesus e fala, vocês nem eram povo, mas agora vocês são nação santa, agora vocês são sacerdotes real, agora vocês são aqueles que já alcançaram a vida eterna. Agora quando você olha para cada um do outro aí, se permanecermos firmes até aquele grande dia, estaremos reunidos hoje aqui e continuaremos reunidos na Nova Jerusalém, louvado seja Deus. É esse povo que não era povo, que ninguém tinha alcançado dos governantes, de ninguém, misericórdia. Mas vem Deus e fala, com amor eterno, eu vos amei. E com bondade, eu vos atraí, para que sejam o meu povo, minha nação de sacerdotes, eleitos por aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso eu desejo que todos os dias você celebre a Deus, nesse culto interminável, por você ser igreja do Senhor. Por isso que eu desejo que essas portas continuem abertas, até Jesus voltar, quem sabe ampliando-se, para que outros que vão se tornando igreja, através da igreja que hoje aqui existe, continuem se reunindo em um só coração, em um só espírito e uma só fé, para poder adorar aquele que é pedra angular, aquele onde a gente firme se torna a igreja do Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Vocês me conhecem e sabem que eu não queria terminar, mas são 9h16, eu tenho que terminar. Amém? Amanhã, Deus permitindo, a gente continua para a glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu fico embasbacado por a gente não compreender que igrejas são pessoas. Eu já vi cenas de pessoas reclamar porque uma criança derrubou um microfone, derrubou uma mesa. Pessoas que sacramentam coisas e brigam por causa de coisas, dizendo que essas coisas que são santas, que são sagradas. E ao mesmo tempo, um machucamos o outro, e o outro a igreja. Um ferimos, cada um a igreja do Senhor. Pessoas por quem Jesus de fato morreu na cruz, santificou, libertou para Ele. E a gente não valoriza, e às vezes a gente valoriza coisas. Com todo respeito a vocês, isso daqui não é o altar do Senhor. Aqui está o altar do Senhor. Isso aqui cai, ó, destrói lamentavelmente. Mas isso aqui, se ficar de pé até aquele grande dia, será sustentado para a glória de Deus Pai. Como eu desejo que a gente entenda isso. Quer agradar a Deus? Ame o teu irmão, que é a igreja do Senhor.
Quer agradar a Deus? Cuide do teu irmão. Quer adorar a Deus? Se preocupe com o teu irmão. Quer dar testemunho de Deus? Ore pelo teu irmão. Isso é ser igreja. Isso aqui, a gente troca, a gente muda. Como eu desejo que a gente saia daqui hoje tendo entendido isso. Mas aquilo que eu não alcancei, eu quero orar, para que o Espírito de Deus penetre no teu coração aquilo que eu não alcancei.